Em algum momento dos próximos anos, o mundo pode acordar com uma notícia que vai paralisar a economia global, acionar alianças militares adormecidas e colocar as maiores potências nucleares do planeta em rota de colisão. Essa notícia tem nome: Taiwan, uma ilha de 36 mil quilômetros quadrados, menor que o estado do Rio de Janeiro, que concentra mais poder geopolítico do que qualquer outro território no planeta. Se você ainda não entende por que Taiwan mantém os presidentes dos Estados Unidos, da China, do Japão e da Europa acordados à noite, você está prestes a entender, e o que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar para sempre a forma como você lê as notícias sobre esse conflito. Para entender o conflito, você precisa voltar a 1949. Naquele ano, a China vivia uma guerra civil brutal entre dois grupos: o Partido Comunista de Mao Tse-tung e o governo nacionalista liderado por Chiang Kai-shek. Os comunistas venceram. Mao tomou o continente e fundou a República Popular da China, que existe até hoje. Os nacionalistas perderam, mas não desapareceram. Chiang Kai-shek e aproximadamente 2 milhões de soldados e civis fugiram para a ilha de Taiwan e lá estabeleceram o que chamaram de República da China, o governo legítimo de toda a China, segundo eles. Por décadas, os dois lados insistiram que representavam toda a China. É um dos impasses políticos mais estranhos da história moderna. Dois governos, cada um reclamando ser o legítimo dono de um país de 1,4 bilhão de pessoas. Com o tempo, Taiwan desenvolveu sua própria democracia, sua própria economia e sua própria identidade. Pesquisas recentes mostram que a maioria dos taiwaneses hoje se identifica como taiwanês, não como chinês. A China nunca aceitou isso. Para Pequim, Taiwan não é um país, é uma província rebelde que será reintegrada ao continente, pela força se necessário. Mas se fosse só uma questão histórica e de orgulho nacional, o conflito de Taiwan seria apenas mais uma disputa territorial entre vizinhos. Não é. Taiwan fabrica mais de 90% dos semicondutores mais avançados do mundo. Repita essa frase: 90%. Semicondutores. Os chips que estão dentro do seu celular, do seu carro, do seu computador, dos mísseis, dos aviões, dos hospitais, das usinas elétricas, dependem de Taiwan. A empresa TSMC, sediada em Taiwan, é a única no mundo capaz de fabricar os chips de última geração que alimentam a inteligência artificial, os smartphones mais modernos e os sistemas militares mais sofisticados do planeta. Se a China controlar Taiwan, ela controla o fornecimento de chips para o mundo inteiro. Isso significa que ela pode, literalmente, decidir se os Estados Unidos, a Europa e o Japão têm acesso à tecnologia que mantém suas economias e seus exércitos funcionando. É por isso que Taiwan não é só uma questão para Taiwan, é uma questão para o mundo inteiro. Para comparar, o petróleo do Oriente Médio alimenta os motores, os chips de Taiwan alimentam os cérebros. E hoje, o mundo depende mais dos cérebros do que dos motores. Os estrategistas militares americanos simularam esse cenário dezenas de vezes. Os resultados são sempre perturbadores. Uma invasão chinesa a Taiwan seria a operação anfíbia mais complexa da história da humanidade, maior que o dia D da Segunda Guerra Mundial. O Estreito de Taiwan tem 180 quilômetros de largura. Para cruzá-lo, a China precisaria de uma frota massiva de navios de desembarque, cobertura aérea total e a capacidade de destruir os sistemas de defesa taiwaneses antes que os reforços americanos chegassem, e os Estados Unidos chegariam. O Japão, que fica a menos de 200 quilômetros de Taiwan, também. A Austrália provavelmente também. Simulações do think tank americano CSIS, publicadas em 2023, mostram que na maioria dos cenários, a China fracassaria em uma invasão rápida, mas o custo seria catastrófico para todos os lados. Dezenas de navios afundados, centenas de aviões destruídos e possivelmente dezenas de milhares de mortos nos primeiros dias de conflito. E tem o fator nuclear. A China tem ogivas nucleares. Os Estados Unidos têm ogivas nucleares. Uma escalada descontrolada não é impossível, mas há outro cenário que os analistas consideram mais provável que uma invasão direta: um bloqueio naval. A China cerca Taiwan, corta o fornecimento de alimentos, energia e chips e espera. Sem disparar um único tiro, ela força Taiwan a negociar ou a se render por exaustão. Esse cenário é mais lento, mas também mais difícil de responder militarmente. Como você justifica uma guerra por um bloqueio? Agora vem a parte que poucos canais de notícias te contam com clareza. Nos últimos 3 anos, os sinais de que a China está se preparando para alguma ação aumentaram de forma consistente. Primeiro sinal, os exercícios militares. Em agosto de 2022,
Depois da visita da presidente da Câmara Americana, Nancy Pelosi, a Taiwan, a China realizou os maiores exercícios militares da história ao redor da ilha, cercando Taiwan completamente por vários dias. Em 2023 e 2024, os exercícios se repetiram. Cada rodada é maior e mais próxima da ilha. Segundo sinal, a construção naval. A China está construindo navios de guerra em uma velocidade que não tem precedente histórico. Em uma década, a marinha chinesa passou de uma força regional para a maior marinha do mundo em número de embarcações. Navios de desembarque anfíbio, o tipo usado para invadir costas, foram os que mais cresceram. Terceiro sinal, as declarações políticas. Xi Jinping afirmou publicamente em múltiplas ocasiões que a reunificação de Taiwan com a China é inevitável e que não pode ser passada para a próxima geração. Isso é lido por analistas como uma janela de tempo. Xi quer resolver Taiwan ainda durante seu mandato. Quarto sinal, Taiwan acelerando seu próprio rearmamento. O governo taiwanês aumentou o orçamento de defesa, estendeu o serviço militar obrigatório de 4 meses para 1 ano e comprou sistemas de armas americanos em volume recorde. Quando um país faz isso, é porque acredita que a ameaça é real. Nenhum desses sinais significa que a guerra é certa ou iminente, mas todos juntos apontam para uma direção. A janela de incerteza está se fechando. Então o que vai acontecer? A resposta honesta é: ninguém sabe, e qualquer pessoa que diga que sabe está mentindo. O que sabemos é que as próximas decisões tomadas em Pequim, Washington e Taipei vão definir a ordem mundial das próximas décadas. Se Taiwan permanecer independente, a mensagem é que democracias podem resistir à pressão de autocracias. Se Taiwan for absorvida pela China, a mensagem é que o poder militar pode redesenhar fronteiras no século XXI. E os chips? Não esqueça dos chips. O país que controlar a produção de semicondutores avançados vai controlar a economia global e a superioridade militar do futuro. Taiwan não é uma ilha distante com um conflito que não tem nada a ver com você. É o centro de um jogo de poder que vai impactar o preço dos seus eletrônicos, a segurança do seu país e o equilíbrio de forças que define o mundo em que você vai viver. Se você chegou até aqui, você já entende mais sobre esse conflito do que 99% das pessoas. Na próxima semana, vamos mostrar os bastidores da corrida armamentista que está acontecendo agora mesmo no Pacífico e porque o Japão, depois de décadas de pacifismo, está se armando em uma velocidade que não se via desde a Segunda Guerra Mundial. Se inscreve no canal e ativa o sino. A gente se vê no próximo Sinal da Guerra.